Aranda, que tem feito a cobertura de lançamento de todos os candidatos, aqueles que já lançaram oficialmente, presencialmente, né? Até aqui, nós tivemos o lançamento de 2 candidatos oficialmente, lançamento de campanha de candidatura em algum tipo de evento. Nas redes sociais, nós tivemos mais lançamentos de candidatura, mais oficializações. Giovani, traz pra gente o cenário completo de como estão as coisas no cenário político do Santos Futebol Clube para as eleições que vão acontecer dia 9 de dezembro. Giovani. Vamos lá, Marcão. O cenário político das eleições que acontecem em dezembro desse ano está começando a se esquentar. Para essas eleições, 2 candidatos confirmaram oficialmente as suas campanhas. Ricardo Agostinho, ao lado de Ivan Ludovici Cunha, e também Rodrigo Malino, que ainda não anunciou o seu vice-candidato. E hoje, né, entre ontem e hoje, mais 2 candidatos divulgaram nas redes sociais as suas candidaturas. Primeiro, Wagner Lombardi vai se candidatar como presidente, ao lado de Doutor Edu, sendo o seu vice. E hoje, poucos minutos antes de começar o programa, mais um candidato se lançou. É o Maurício Maruca, empresário e consultor e conselheiro do Santos desde 2007, Marcão. Então, nós temos nomes confirmados, né? Ricardo Agostinho, Rodrigo Marino, Wagner Lombardi e Maurício Maruca. Tem também o Marcelo Teixeira, Marcão. Marcelo Teixeira ainda não confirmou nas redes sociais oficialmente que vai se candidatar, mas a gente, nos bastidores, conversando com pessoas próximas, sabemos que sim, ele vai lançar a sua candidatura e vai ser um dos candidatos para o pleito que acontece em dezembro, Marcão. Tá aí o Giovani trazendo o cenário, o panorama atualizado. Vamos lá. Ricardo Agostinho e Ivan Ludovici confirmados. Nós tivemos no evento, existem propostas, existe uma campanha em andamento. Já falamos com o Ricardo, já falamos com o Ivan Ludovici. Existe um plano de gestão quando se fala do Ricardo Agostinho e o Ivan Ludovici. Você pode gostar ou não das propostas do Ricardo e do Ivan, mas existe claramente um plano de gestão. Rodrigo Marino. O Rodrigo nós tivemos também no lançamento da candidatura do Rodrigo Marino. O Rodrigo foi o segundo colocado nas últimas eleições, atrás do Andrés Rueda. O Rodrigo ainda não informou o seu vice e ainda não passou propostas, ou seja, ele tem o apoio de alguns ex-jogadores, como é o caso do William Batoré, como é o caso do Alex Zagueiro, como é o caso do Ricardo Oliveira, como é o caso do próprio Giovani, o G10, que estariam ao lado do Rodrigo Marino, né? O Rodrigo tem informado isso, comunicado isso em suas redes sociais. Mas falta ao Rodrigo comunicar quem será o seu vice e também passar as suas propostas. Ainda não fez oficialmente em qualquer tipo de evento, ou através de um site, ou através das redes sociais. Wagner Lombardi comunicou no dia de ontem que será candidato a presidente do Santos. O Wagner estava na última eleição, mas acabou desistindo no meio do caminho. Teve problemas de saúde, fato que acabou fazendo com que ele desistisse da candidatura na última eleição. O Wagner estará ao lado de Eduardo Batista, o doutor Edu, né, que ficou muito conhecido nas redes sociais por acompanhar o Santos em vários jogos. O doutor Eduardo Batista, ele não é uma figura conhecida politicamente no Santos. Ele se tornou muito conhecido por acompanhar o clube, acompanhar o time em praticamente todos os jogos há pelo menos um ano. Portanto, o Wagner Lombardi será o candidato a presidente e o Eduardo Batista será o vice. Bom, uma outra possibilidade que confirma a candidatura ainda via Twitter, mas não emitiu nenhum comunicado oficial. Vladimir Matos, empresário Vladimir Matos, que foi comentarista do Esporte por Esporte também, já trabalhou com jogadores, enfim,
Tem um trabalho na Portuguesa Santista que foi feito bastante reconhecido por muitos que trabalham no meio do futebol. Vladimir Matos também é um nome que deve ser candidato, já confirmou via redes sociais, mas precisa ainda mostrar suas propostas e também escolher o seu vice. Não temos essa informação. Maurício Maruca, oficialmente candidato, pré-candidato, podemos dizer assim. Maurício Maruca ainda não tem um vice. A informação que eu tenho é que Maurício Maruca seria o candidato de Celso Jatene e também do Nabil. Maurício Maruca, as informações que eu tenho, que chegam aqui para o Varanda Futebol Debate, claro que a gente busca colher informações dos bastidores do Santos Futebol Clube, também políticos, que Maurício Maruca seria o candidato de Celso Jatene, atual presidente do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube. Pode pintar um Celso Jatene como vice e até o próprio Nabil também como vice de Maurício Maruca. Portanto, está aí uma informação importante, né? Celso Jatene deixando muito claro que é o atual presidente do Conselho Deliberativo, que é talvez uma das figuras mais criticadas da atual gestão, né? O Celso Jatene foi presidente do Conselho, é presidente do Conselho atualmente, esteve ao lado de toda essa gestão o tempo todo. Esteve ao lado do presidente Andrés Ueda. Celso Jatene está muito próximo de Maurício Maruca. E um outro nome muito conhecido pela torcida santista, é o nome de Marcelo Teixeira. Porém, é a terceira vez que o Marcelo Teixeira adia o lançamento da sua candidatura. Era para ter acontecido em agosto, depois era para ter acontecido em setembro, estava previsto o lançamento da candidatura de Marcelo Teixeira agora para o dia 10 de outubro. Não vai acontecer o lançamento da candidatura do Marcelo Teixeira no dia 10. As informações que chegam de pessoas ligadas ao grupo que apoia o Marcelo é que o Marcelo tem uma nova pessoa, um novo marqueteiro que cuidará da sua campanha e ele está mudando tudo, ou seja, está mudando a estratégia e precisa de mais tempo para realmente lançar a candidatura num formato que ele entende ser o ideal. Marcelo não está descartado como candidato a presidente do Santos, porém, esses adiamentos estariam trazendo um descontentamento para as pessoas que estão apoiando o Marcelo Teixeira. Muitos apoiadores do Marcelo estão saindo, porque entendem que a campanha já deveria ter sido lançada e não foi. O Marcelo pode lançar a candidatura somente no início de novembro, o que gera uma insatisfação dos seus apoiadores. Então isso realmente pode acabar atrapalhando a candidatura do Marcelo Teixeira. Agora um ponto muito importante. Muitos querem o Marcelo candidato, mas o Marcelo ainda não se definiu como candidato. Existe uma euforia muito grande de pessoas ligadas ao Marcelo para que ele seja candidato, mas ele ainda não se definiu como candidato. Isso é muito importante. Agora, um outro ponto importante ainda envolvendo o lado Marcelo Teixeira. Estou trazendo bastidores importantes para vocês sobre as eleições 2023 do Santos. Existe um racha no grupo do Marcelo Teixeira. José Renato Quaresma, ex-membro do comitê gestor, está ao lado do Marcelo. Porém, José Renato Quaresma não quer Fernando Silva, que também está ao lado de Marcelo Teixeira. Ou seja, existe um grande racha aí. José Renato Quaresma deixou muito claro. Se o Marcelo entrar, automaticamente vem José Renato Quaresma. Mas ele não aceitaria qualquer tipo de cargo para Fernando Silva. Ou seja, claramente existe um racha no grupo do Marcelo Teixeira. Portanto, são informações importantes, meu caro Giovanni.
as eleições do Santos vão esquentando, vão aquecendo e realmente o torcedor começa a ter informações importantes para que tome a melhor decisão agora.